Graça e paz. Amém? Muito bem. Uma noite de louvor e adoração ao Senhor, porque Ele é digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. A Ele a glória, a Ele a honra, para sempre. Quantos de vocês já ficaram decepcionados em algum momento da sua vida? Gosto de gente corajosa que ergue a mão assim e fala. Quem não ergueu a mão é porque nunca ficou? Não? Os demais, ninguém nunca ficou decepcionado, só ali, Tesa e Carla? Obrigado, porque pelo menos eu tenho vocês de companhia. Então, vamos lá. Que bom que alguns de vocês nunca ficaram decepcionados. Mas eu já fiquei. E o bom é que a Bíblia me mostra que homens extraordinários também ficaram. Então, hoje nós vamos assim ficar... vai rolar uma empatia com esse cara aqui da Bíblia. 1 Reis 19, abra aí sua Bíblia. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Depois você pode manter ela aberta, a gente vai passear em alguns versículos, não muitos, porque não é uma característica minha, mas a gente pode manter o seu texto aberto, que a gente vai voltar nele. 1 Reis 19, nós vamos ler do 1 ao 18. Então, não estranhem. Na verdade, assim, a minha voz já não é muito boa mesmo. Essa semana eu peguei um resfriado muito forte. Então, eu estou à base de um bando de remédio, que a gente tem assim, a capacidade de se automedicar. Então, eu estou tomando um monte deles para ver se eu saio disso mais rápido. Mas vamos lá, tomei um ali antes de subir, para tossir menos aqui em cima. Então vamos, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, do 1 ao 18. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Eu vou pedir desculpa a vocês, nós vamos ler o texto novamente. Eu vou ceder a Bíblia ali para o meu marido, mas eu vou ler em outra versão. Porque eu peguei a Bíblia na versão diferente dessa que está aqui. Então, 1 Reis 19, eu acho ela mais clara, em especial o verso 3. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água.
Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites, até o Sinai, o monte sagrado. Ali ele entrou numa caverna para passar a noite, e de repente o Senhor Deus lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. O Senhor Deus disse: saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Então o Senhor Deus disse: volte para o deserto que fica perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade e unja Azael como rei da Síria, unja Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta, para ficar em lugar de você. As pessoas que não forem mortas por Azael serão mortas por Jeú, e todos os que escaparem de Jeú serão mortos por Eliseu. Mas eu deixarei 7.000 pessoas vivas em Israel, isso é, todos aqueles que não adoraram o Deus Baal e não beijaram a sua imagem. Deus Santo, nessa noite, Senhor, eu peço para que, assim como a sua palavra produziu algo extraordinário no meu coração, que da mesma maneira ela surta efeito na sua casa nessa noite. Deus, da mesma forma que o teu Espírito Santo ministrou ao meu coração através da sua palavra e me fez enxergar aquilo que o Senhor queria que trouxesse à sua igreja nessa noite, que seja o Senhor falando ao seu povo, que o Senhor me use apenas como instrumento do seu querer, para que seja segundo a sua vontade, segundo o seu querer, porque a ti toda honra, a ti toda glória, a ti todo louvor para todo o sempre. Eu comecei perguntando se alguns de vocês, em algum momento da vida, já ficou decepcionado com alguma coisa ou com alguém. E mesmo você que não levantou a mão, é certo que você ficou, porque é impossível ser uma pessoa, ou se ser um ser humano, sem nunca ter ficado decepcionado com alguém. Talvez você fale assim: não, eu nunca fiquei decepcionado. Então, peraí que eu vou te dizer, por que eu posso dizer que você já ficou decepcionado. O dicionário define decepção como ato ou efeito de enganar, surpresa desagradável. Quem já teve uma surpresa desagradável? Ah, melhorou. Mais gente teve surpresa desagradável. Olha aí. Desilusão. Desilusão. Olha aí como já aumentou a categoria. Então, uma pessoa decepcionada é alguém que foi machucado. É uma palavra mais forte aqui, e o dicionário usa ela, é uma pessoa necrosada. A gente usa muito na minha profissão essa palavra, a pessoa está necrosada, dolorida, e aí, na pior das hipóteses, morta. Um simbolismo aqui para essa morte, que é morte dos sonhos, dos objetivos e dos desejos. Em alguma dessa categoria, eu e você, todos nós, em algum momento da vida, já estivemos. Não foi diferente com Elias.
E aí isso traz alento ao meu coração, porque me faz entender que não sou só eu, que em alguma fase da vida ficava e fica decepcionada. O texto vai me falando que Elias ficou profundamente decepcionado. Agora, quem era Elias? Elias era um profeta de grande expressão do Antigo Testamento. Talvez tenha sido um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Foi vitorioso numa batalha com 450 profetas do Deus Baal. E o interessante da história, um resumão, está no capítulo anterior, capítulo 18 de 1 Reis, e um resumão do capítulo é o seguinte: 450 profetas, somente Elias ali, guerreando com eles, um exército inteiro. Eles oraram, eles pediram, eles ofereceram sacrifícios, eles fizeram tudo aquilo que eles sabiam para que os deuses deles respondessem à oração. Quando eles terminaram, fizeram vigília, tudo mais, então tudo parou, era a vez agora de Elias. Então Elias, sem muita firula seria a palavra, ou sem muito espetáculo, ele então para tudo e ele diz: Senhor, manda agora fogo dos céus e mostre que há um Deus em Israel e que esse Deus é o Senhor. E a palavra vai dizer que então caiu fogo do céu. Ele tinha mandado jogar mais água lá no lugar, encher de água, fazer quase como um rio, e o fogo que veio do céu, assim que ele acabou a oração, lambeu toda a água, e o Senhor então foi glorificado, ganhou a guerra, um homem sozinho contra 450 profetas do Deus Baal. Então ele havia acabado de viver uma experiência extraordinária com o Senhor. Era um homem que experimentou e vislumbrou o poder de Deus sendo manifesto através da vida dele. O certo é que depois de algo extraordinário, e isso a ciência pode explicar, quando a gente tem uma explosão de adrenalina, quando passa aquele momento, é como um torpor que acontece na nossa vida. Então, os nossos hormônios sofrem uma queda muito grande. Isso acontece também com grávidas, e por isso, tantos casos de depressão pós-parto. Às vezes a gente acha que é frescura, mas é muito comum, porque durante a gravidez há uma explosão de hormônios na mulher. Quando o bebê nasce, algumas mulheres mais do que outras, o hormônio sofre uma queda abrupta. E essa queda leva à depressão. A ciência explica algumas coisas para a gente entender, porque quando nós lemos o texto de 1 Reis, nós entendemos que Elias ficou depressivo, mas ele não deixou o Senhor. Que isso fique muito claro. O fato de estar decepcionado não significa estar longe de Deus. E a prova disso é que no próprio texto que nós lemos, a gente vê ele falando com Deus. Deus foi falar com ele, queridos. Deus foi falar com ele. O que está fazendo aí, Elias? E ele fala com Deus. Então ele continuou tendo comunhão com Deus, ele não perdeu a comunhão com Deus, mas ele estava deprimido, ele havia feito um grande feito ali. Ele caiu em depressão a ponto de, no verso 4, ele pedir a morte, porque ele foi ameaçado por Jezabel. Depois dele vencer 450 profetas, na cabeça de Elias, ele pensou assim: agora eu sou o cara, ninguém mais vai se levantar contra mim. Pô, eu sozinho contra 450, quem é o louco que vai vir contra mim? A Jezabel era louca. Ela era mesmo. Então ela fala com ele assim: olha, tudo bem, você fez tudo isso, mas eu vou te matar. E o texto diz que ele fica com medo. Olha que interessante. O cara fez algo assim, espetacular, com a força de Deus. E aí, de repente, ele fica com medo de uma mulher. Uma simples mulher. Quem era ela diante de Deus? Quem era essa mulher?
perto de 450 profetas do Deus Baal. E então, ele com medo, ele foge. E quando ele foge, ele se sente frustrado, porque ele fala: eu não fui capaz de enfrentar aquela mulher. Eu não fui capaz de vencê-la. Um herói decepcionado. Esse texto, ao invés de nos trazer desolação, ele nos mostra a humanidade do homem e a divindade de Deus. É isso que ele traz de lição para nós. Elias era um homem de sucesso ministerial. Era um homem de grandes feitos. Entretanto, nada disso impediu as decepções. A verdade é que, por ser temente a Deus e vivenciar experiências maravilhosas, ele pensou que já estivesse blindado, nada mais poderia atingi-lo. Afinal, tinha derrotado um grande exército. Alguns de nós ainda hoje pensam dessa forma. E outros pensam que porque a gente é líder, ou porque a gente é pastor, ou porque é líder em algum ministério na igreja, é que a gente está acima da média. O último que disse que estava acima da média sumiu. Porque ninguém está acima da média. A única pessoa que é acima da média é Deus. Porque Ele é, Ele era e Ele sempre será o grande eu sou. Ele é imutável, Ele não muda. Todos nós, então, não somos diferentes. E por pensar dessa forma, por achar que o fato de eu ter encontrado a Cristo me tornou um ser superior, um ser melhor do que o outro, se decepciona. Porque aí eu olho para o pastor Sandro, e cara, não, pastor Sandro, não pode errar. Aí de repente, um dia por aí, aí a gente vê ele andando com a Antônia, e aí ele tem uma comunhão mais intensa. E aí alguém fala assim: mas como? Ele é um pastor? Cara, Elias também era um grande profeta, um dos maiores do seu tempo. E ele não deixa de ser, porque ele se decepciona e se frustra com ele mesmo. A verdade é que na nossa caminhada cristã e na nossa caminhada da vida, nós vamos passar por decepções, nós vamos ser frustrados, porque afinal, decepção é uma surpresa desagradável. Por que é que muitas vezes nós decepcionamos? Porque a gente descobre que a gente não é tão bom e eficiente como os outros esperam que a gente seja. A gente vive um contexto de sociedade onde as pessoas querem que a gente seja do jeito que elas querem que a gente seja. E não como Deus te criou para ser. E Deus é tão magnânimo e maravilhoso e espetacular que Ele fez a gente diferente. E isso é tão legal que mesmo quando sai da mesma mãe, do mesmo pai, da mesma barriga, são diferentes. Olha a Tese e a Carla. Tão diferentes. São irmãs de sangue terreno. Então Deus nos faz seres únicos e diferentes. O meu avô, vou dividir com você, tá, Arone? O nosso avô era gêmeo, univitelino com o irmão dele. A gente confundia eles. Mas quando a gente olhava melhor, nós percebíamos que havia diferenças entre eles. Um era mais falante, o outro era mais quieto. Mas quando nós olhávamos para eles, se tivesse daqui ali, eu ia dizer, é vovô. E não era o tio. Então, muitas vezes a gente confundia, não só a gente, até as esposas confundiam
Ao ponto de um dia eles estarem lá na mesma casa e minha avó, preocupada com o almoço, chegou achando que era meu avô e era meu tio e disse para ele assim: ô José, o que nós vamos fazer de mistura no almoço? Precisa ir comprar alguma coisa? Que Zifirino está aí. E ela, pensando que estava falando com o marido, estava falando com o irmão, de tão idêntico que eles eram. Ainda assim, seres únicos. Querido, você é único. Sabe, você é insubstituível. Naquilo que Deus planejou você para fazer. Você é insubstituível. Eu estava pensando sobre isso há poucos dias e eu falava assim: eu posso ser substituível para muitas pessoas e para muitas coisas. Mas para minha família eu sou insubstituível. Meu marido pode me substituir, mas nunca vai ser uma mulher como eu. Nunca mais. Para minha filha, eu sou insubstituível. Ninguém pode me substituir na vida dela. Eu posso ser substituída como pastora. Pastor é um título, não é uma pessoa. É só um título. Pastores são substituídos. Pessoas são insubstituíveis. E Deus não me criou pastora. Deus me criou pessoa. Deus te criou pessoa insubstituível. Você é único. Elias era único para Deus. Ninguém poderia ser como ele. A história de Elias, ela nos ajuda a encontrar um caminho para a cura da decepção. Porque ela nos ajuda a confiar em um Deus que, ainda que estejamos desanimados, feridos, decepcionados, por Ele não agir do nosso jeito, não desampara. Pelo contrário, faz tudo para nos levantar e para nos fazer novamente caminhar para glorificá-lo. Deus nunca desiste de nós. E assim como Ele fez com Elias, Ele faz conosco. Ele sai à nossa procura. O problema é que muitas vezes nós somos exatamente como Elias. A gente quer coisas rápidas, fast food, imediatas, extraordinárias. Eu já preguei uma vez e eu disse que a gente não quer muito ir a restaurante que serve à la carte. A gente quer self-service. Porque você chega, já está no buffet, pega o prato, põe no prato, senta e come e vai embora. E quando é à la carte, você tem que pegar o cardápio, olhar, ler, ver o que você vai pedir. Você chama o garçom, pede, ele vai preparar para depois trazer. Há uma espera. A gente quer fazer exatamente a mesma coisa com Deus. Elias estava acostumado a grandes manifestações e sabe, coisas extraordinárias chamam a atenção. A pirotecnia nos atrai. É só observar final de ano. Todo mundo aqui gostaria de ir para Copacabana para assistir os fogos. Ou assim, se você quer ser um pouquinho mais requintado, você quer ir para Nova York, para Paris, para assistir os fogos. Quando a gente não pode, a gente vem para a igreja, da meia-noite aqui na rua começa a soltar os fogos, a gente quer ir para lá para ver os fogos. Ou não? Porque chama atenção, isso atrai. Elias estava acostumado a grandes manifestações de Deus. Quando isso não aconteceu, quando ele foi ameaçado de morte, ele se frustra, se sente abandonado, se sente só. Nós temos a tendência a querer formatar Deus, estabelecendo tempo, modo e até a dinâmica do seu agir. E Deus é Deus. Ele é o grande eu sou. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o Senhor e não há outro além dele.
Ele faz na hora perfeita dele e não na minha e na sua hora. Elias queria formatar o que era informatável. Eu acho que não existe essa palavra, mas eu inventei. Eu estou criativa, então criatividade vem de Deus. Então, se não existia, passou a existir agora. Então, Elias queria formatar o que era informatável. O que nos dá esperança nesse texto é que mesmo absorvido por pensamentos pessimistas e desejo de morte, encontramos Deus cumprindo a sua palavra. Lá do Salmo 27:10, ainda que o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Eu não vou te abandonar, eu vou te acolher, mesmo que você fique órfão. O sentimento de desamparo pode chegar, mas nós precisamos lembrar que o Deus da esperança continua buscando e cuidando dos seus, como fez com Elias, Ele faz conosco. Para Elias, Deus estava em silêncio e isso incomoda, traz desânimo, medo, solidão, mas na verdade, Deus estava cuidando, Deus estava presente, Ele estava sustentando, Ele estava preparando um novo começo para Elias. É assim também comigo e com você. Por vezes você pode estar desanimado, mas saiba que as lutas e as decepções vêm não para te derrotar, mas para produzir amadurecimento e te impulsionar para novos começos. O problema não é Deus, o problema são as nossas expectativas. Nós queremos compreender Deus, quando na verdade só nos é permitido conhecer a Deus. Romanos 11, 33 a 36, diz assim: como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Pois todas as coisas foram criadas por Ele, e tudo existe por meio dEle e para Ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Kleber Lucas, parafraseando esse texto, então ele canta: porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas, a Ele, pois a glória eternamente, só a Ele, só a Ele. Nós podemos conhecer a Deus, mas não nos cabe compreender a Deus. Não dá para formatar Deus, Ele é informatável, grave isso. Porque se Ele fosse formatado, Ele não ia mandar o povo marche ao redor de Jericó. Isso é loucura, gente. Marche ao redor de Jericó. Parou, marchou um monte de dias. Agora para, agora grita que a muralha vai cair. Isso é louco. Não dá para formatar Deus. Não dá. Aí ele fala com Elias: Elias precisa de exército não, só você é suficiente. Manda eles clamarem, manda eles orarem, manda eles eles fazem tudo, se batem, faz de tudo. Depois você apenas ora e eu vou dar a vitória. Se você continuar lendo o livro dos reis, nos próximos capítulos vai falar dos reis que se levantaram e do próprio rei Acabe. E aí o profeta chega e fala: Deus manda dizer, pode ir lutar que eu vou te dar a vitória. Deus é informatável, não dá para formatar Deus. Todas as coisas foram criadas por Ele, tudo existe por meio dEle e para Ele. Glória a Deus para sempre. A realidade é que essa experiência de Elias esclarece quem Ele é e quem Deus é. À medida que nós nos aprofundamos em nossa experiência com Deus,
temos a noção exata do nosso lugar. Todos podemos fracassar, podemos fraquejar, podemos cair, mas nós podemos utilizar essas situações para aprender. São Francisco de Sales diz o seguinte: aceitando nossa realidade de pecadores, não nos surpreendemos com nossas quedas, não nos escandalizamos com a dos irmãos e nem culpamos a Deus por nossas misérias. A verdade é que quando nós passamos a entender quem nós somos diante de Deus, nós então temos mais amor para com o erro do outro. E nós entendemos que nós não conseguimos formatar Deus. Deus sempre tem um plano. Com Elias, ele queria renovar o coração dele para dar continuidade à obra designada a ele. Com você, ele deseja te fortalecer para cumprir cada objetivo que ele mesmo traçou para você. Lembre-se, tudo e todos podem te abandonar, exceto Deus. Ele não desistiu, não desiste e nunca vai desistir de você. Pode tentar fugir, Deus vai até você para te ajudar e te restaurar. Talvez hoje você chegou aqui decepcionado com seu chefe no trabalho, com um amigo, com o casamento, com o ministério, até com Deus. E mesmo já tendo tido experiências extraordinárias com Deus, tem andado entristecido. A palavra do Senhor para nós é: confie, eu sou o grande eu sou. Confie, eu estou na direção. Confie, eu sou o Salvador. Confie, eu cuidarei de ti. Confie, eu nunca te desampararei. Confie, eu sou o Alfa e o Ômega. Confie, eu estou do seu lado o tempo todo. Confie, a última palavra é minha. Sou o princípio e o fim. Confie, 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 confie no Senhor. Isaías 40, 21 diz assim: será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? Não lhes contaram há muito tempo como o mundo foi criado? O Criador de todas as coisas é aquele que se assenta no seu trono no céu. Ele está tão longe da terra que os seres humanos lhe parecem tão pequenos como formigas. Foi Ele quem estendeu os céus como um véu, quem os armou como uma barraca para neles morar. É Ele quem rebaixa reis poderosos e tira altas autoridades do poder. Eles são como plantas que brotaram há pouco e quase não têm raízes. Quando Deus sopra neles, eles murcham. E a ventania os leva para longe, como se fossem palha. Com quem vocês vão comparar o santo Deus? Quem é igual a Ele? Olhem para o céu e vejam as estrelas. Quem foi que as criou? Foi aquele que as faz sair em ordem como um exército. Ele sabe quantas são e chama cada uma pelo seu nome. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de responder. Povo de Israel, por que você se queixa dizendo: o Senhor não se importa conosco, o nosso Deus não se interessa pela nossa situação? Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, ele não fica fatigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados, ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor
recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Essa palavra é para você, querido. Se você chegou desanimado, o Senhor está te dizendo nessa noite, não fique preocupado, porque da mesma forma que eu mandei alimento para Elias, eu vou mandar para você. Da mesma forma que eu cuidei de Elias, eu vou cuidar de você, porque eu não desamparo, eu não deixo para trás, eu cato pela mão e vai caminhar do meu lado, eu mando você para frente e não para trás, eu não te deixarei, eu nunca te desampararei. Essa é a palavra que o Senhor nos dá. Olha, aquele que confia em mim, recebe novas forças. É isso que o Senhor quer te dar, nova força. Você pode ficar decepcionado, você pode ficar entristecido, não é pecado não. O problema é que você não pode permanecer dessa forma. Você não pode usar isso para se afastar de Deus. Elias não se afasta de Deus. Ele pode ter se afastado das pessoas, mas não de Deus. O texto diz que ele vai para a caverna e Deus vai atrás dele, sabe? Deus está atrás de mim e de você. Deus vai atrás de nós, Ele não nos deixa. Ele não nos deixa. Ele vem, Ele vai, Ele falou, vem cá, filhinho, vem cá. Ele continua dizendo, olha, nunca é tarde. A nova vida, há um novo começo para nós. E eu gosto da frase, enquanto há vida, há esperança. Enquanto você tiver fôlego de vida, há esperança. Enquanto eu tiver fôlego de vida, há esperança. E enquanto estivermos aqui, vamos caminhando, decepcionados, entristecidos, mas renovados pela força do Senhor. Ele diz, os que confiam no Senhor, recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. O final da história de Elias, leia o livro dos reis. Porque o final, só para te dar uma palhinha, para você não ir para casa e falar assim, mas Elias desse jeito aí deve ter morrido, Deus matou. Deus não matou não, Deus mandou ele de volta, ele foi, ele cumpriu o plano de Deus, e no final da vida dele, deixa eu dizer para você, Elias não morreu. Quando a gente continua lendo o livro dos reis, vai dizer que Eliseu caminha junto com ele, e aí ele fala, olha, eu vou ali para aquele lugar, fica aí Eliseu. Eliseu fala, não, eu vou com você, onde eu for, estou indo junto. Deus já havia dito que era o último dia de Elias, olha que interessante. Elias já sabia que ele não iria permanecer, não sabia se ele ia morrer, não sabia o que ia acontecer. Elias ia ser o último dia. E aí Eliseu junto com ele. Aí Elias ia para o outro lado, o texto fala isso. Aí, agora eu vou atravessar o rio, viu Eliseu? Fica aí, Eliseu, não, eu vou contigo. Elias joga a capa, o rio abre, eles passam. Quando atravessa o rio, então ele pergunta para Eliseu, Eliseu, você fica andando atrás de mim, o que é que você quer? O que é que você quer de mim, Eliseu? Eu quero que você peça ao Senhor para me dar porção dobrada. Porção dobrada. Então ele diz para Eliseu, olha Eliseu, se quando o Senhor vir me levar, se você vir, se você enxergar o que está acontecendo, então você vai receber. E o texto termina dizendo que então o Senhor vem, Elias some numa carruagem de fogo, algo assim inexplicável, porque Deus é vocês têm que usar a minha palavra, porque eu quero ficar famosa. Deus é informatável. Manda uma carruagem de fogo. Você já viu uma carruagem de fogo? Nem eu. Você já andou numa? Nem eu. Sabe onde tem? Nem eu. Mas o Deus que não é formatável, então ele falou, vou mandar uma carruagem de fogo, Elias vai desaparecer, e no final Eliseu fica com a capa de Elias, que ele não é nem bobo, né? E ele chega de novo na beira do rio, olha, e agora o que eu vou fazer?
bate com a capa, abriu, ei, o poder está comigo, aleluia, é isso que o Senhor quer fazer com você, querido. Você vai voar como águia na presença do Senhor, apenas confie nele. Se nós confiarmos no Senhor, tudo dá certo, tudo acontece, e a vitória vem no tempo perfeito de Deus. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Quantos foram abençoados nessa noite? Amém? Glória a Deus. Deus não é formatável. Amém? Mas você é. Você tem que se formar segundo a vontade e o querer de Deus na sua vida. Amém? Fique de pé no nome de Jesus. Boa essa palavra para o seu coração. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus continue abençoando, usando você, viu, pastora Lucivana? Coloque a mão no seu coração, vamos agradecer a Deus, porque assim como Deus tratou o coração de Elias, Ele também pode tratar o nosso coração. Que Deus continue abençoando a nossa vida, que essa palavra ela possa entrar no nosso coração, que nós possamos deixar que ela possa se desenvolver na minha vida e na sua vida. Se você prestou atenção, às vezes com o barulho da chuva, a gente tem que focar mais um pouco para poder prestar um pouco mais de atenção. Você vai ver que isso é uma palavra rema, uma palavra que tem vida para a sua vida, no nome de Jesus. Vamos agradecer. Pai, nós queremos te agradecer neste momento, Deus, por essa palavra tão preciosa, com essa palavra tão abençoada, ó Deus, que veio falar no nosso coração. Que o Senhor continue, ó Deus, a abençoar, meu Deus, o teu povo, abençoar, meu Deus, a tua igreja, meu Pai. Nós te louvamos nessa noite, nós te agradecemos, Pai. Torna essa palavra, ó Pai, real na nossa vida, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Terça-feira nós vamos ter um grande culto. É feriado, então se você não vai dar para viajar, né, irmão? É um dia só. Então vem aqui 3 horas da tarde, a gente vai ter um cultaço aqui no nome de Jesus. Amém? E deixa eu pedir uma coisa para você. As mensagens da igreja, ela fica no nosso canal no YouTube, né? Digita lá no YouTube, lá, Oitava Igreja do Nazareno. Todas as mensagens ministradas aqui, se você quiser ouvir de novo, tá lá, vai lá, compartilha, vamos divulgar aquilo que Deus tem feito nos nossos meios, no nome de Jesus. Pai, nós queremos te louvar neste momento, Pai de amor, Pai eterno e todo-poderoso, te agradecemos por tudo que o Senhor fez, que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja em nossos corações, hoje e para todo sempre, que você diga amém. Deus abençoe, vai na paz do Senhor. Sábado, nosso culto de jovens, né? E nós esperamos vocês aí no sábado, em nome de Jesus.